A Semana em Minutos. Notícias que foram destaques na semana, de 16 a 22 de junho de 2018. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou que o montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFC, será de 1,716 bilhão de reais. Criado no ano passado para regulamentar o repasse de recursos públicos entre as legendas, o fundo será repartido entre os diretórios nacionais dos 35 partidos com registro no TSE. Como a divisão de 98% desse valor depende do número de representantes que cada partido tem no Congresso Nacional, os mais agraciados serão MDB 234,2 milhões de reais, PT 212,2 milhões de reais, PSDB 185,8 milhões de reais, PP 131 milhões de reais e PSB 118 milhões de reais. Ao valor de 1,7 bilhões de reais, partidos políticos contarão ainda com um adicional de 888 milhões de reais do chamado Fundo Partidário, recurso criado para compensar o veto às doações empresariais. Isso quer dizer que os brasileiros pagarão 2,5 bilhões de reais para que as eleições aconteçam. E este é mais um motivo que temos para votar com total responsabilidade. Afinal, se já nos farão pagar essa amarga conta, que pelo menos o produto final seja minimamente razoável. Pesquisa Datafolha indica que 62% dos jovens entre 16 e 24 anos mudariam de país se pudessem. O percentual equivale a 19 milhões de pessoas, a mesma população de Minas Gerais. A pesquisa mostra que o grau de insatisfação com o país é grande não só entre jovens, mas também entre a população adulta e as classes A e B. Entre os principais destinos estão os Estados Unidos, Portugal, Canadá e Espanha. Realmente não tem sido fácil viver num país em que políticos se consideram seus donos, que professores não são tratados com o devido respeito, que mulheres ainda são discriminadas no mercado de trabalho e que fazer o certo é sinônimo de cafonice. Mas, para mim, ainda é cedo para abandonar o barco. A Polícia Civil do Distrito Federal encontrou chocolates importados, anotações e pelo menos 5 pendrives na cela que abriga o ex-senador cassado Luiz Estevão, do Distrito Federal, e o ex-ministro Gedel Vieira Lima, do MDB, no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Durante as buscas, Estevão jogou pela privada um pendrive, mas o dispositivo foi resgatado pelos policiais e passará por perícia. A regalia dada aos ilustres presidiários na Papuda acabou rendendo o afastamento de funções de diretores do complexo penitenciário. Considerado dono da Papuda por um dos delegados da Polícia Civil do Distrito Federal, Luiz Estevão saiu da condição de jovem empresário milionário e de maior dono de terras rurais do Distrito Federal a condenado pela justiça a viver atrás das grades por mais de 30 anos. Com os votos dos ministros Edson Fachin, Celso de Mello e Dias Toffoli, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveu a senadora Gleisi Hoffmann, Paraná, presidente nacional do PT, e o seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A falta de provas foi a principal causa da absolvição. A segunda turma do STF é formada pelos ministros Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, Dias Toffoli, Edson Fachin e ele, Gilmar Mendes. O ex-presidente Lula, preso em Curitiba desde o início de abril, enviou uma carta à senadora Gleisi Hoffmann, PT do Paraná, nesta quarta-feira, dia 20, comemorando a absolvição da paranaense no Supremo Tribunal Federal. Na carta, o ex-presidente diz que recebeu com alegria a notícia da absolvição. Ele parabenizou Gleisi por ter enfrentado, segundo ele, 4 anos de notícias falsas e parciais. O envio de cartas por Lula tem se tornado uma constante, tanto que sua análise sobre a atuação da seleção brasileira, desta vez contra a Costa Rica, foi publicada no último dia 22 no programa Papo com Zé Trajano na TVT. Na carta ele diz que a seleção precisa mostrar mais futebol. Com o final da Copa, os jogos dos campeonatos brasileiros retornarão. Será que veremos a carta de Lula ao Corinthians?
O deputado federal Marco Antônio Cabral, MDB, reapresentou um projeto de lei que permite a redução de pena de presos que se dedicarem a ler bastante. Pode até ser a Bíblia. De acordo com o projeto, a Bíblia, que tem 66 livros, a depender da religião, poderia render quase 9 meses de redução de pena. Para o bandido Sérgio Cabral, que é pai do deputado Marco Antônio, não bastaria ler a Bíblia Sagrada, o Alcorão e mais uma centena de livros para reduzir sua pena a zero. Talvez seria preciso ler uma biblioteca inteira para reduzir a sua condenação de mais de 100 anos de prisão e das próximas condenações que virão das mais de 2 dezenas de ações penais que ainda pesam sobre ele. A irmã do senador Romário Faria, do Podemos Rio de Janeiro, a Zoraide de Souza Faria, tinha bens acumulados em 2014 no valor de R$ 649 mil. Em 2016, o patrimônio passou a ser de 12,4 milhões de reais. O aumento de 1.800% no espaço de 2 anos foi registrado em documentos oficiais, de acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sendo que a renda mensal de Zoraide, nesse mesmo período, foi de R$ 4 mil em média. De acordo com o COAF, há indícios de que o senador fluminense lava dinheiro por meio da conta registrada no nome da irmã. O pré-candidato a governador do Rio de Janeiro tem uma procuração entregue por Zoraide que dá a ele poderes específicos sobre recursos depositados no Banco do Brasil. Está cada vez mais difícil escolher e conviver com a classe política brasileira. E se os indícios se converterem em fatos, o baixinho Romário será mais um na estatística de gente que não presta, ocupando importante cargo público. Bônus! Sabe aquelas imagens, digamos, impróprias para menores de 18 anos que você recebe pelo WhatsApp, principalmente em grupos, e que vão parar na galeria do seu celular? Constrangedor, não? Esse problema está com os dias contados. O WhatsApp deverá lançar em breve uma versão beta que lhe permitirá escolher se imagens de determinados grupos sejam adicionadas automaticamente à sua galeria. A novidade aparecerá quando você abrir as informações de contato. Lá, junto às funções como silenciar notificações, haverá a opção visibilidade de mídia. O WhatsApp então fará a pergunta: você quer mostrar mídia recentemente baixada desse chat na galeria do seu celular? As opções de resposta são a padrão sim e não. Claro que, se você não quiser passar vergonha com imagens comprometedoras do WhatsApp indo parar na sua galeria, escolha não. Bom, enquanto o recurso não chega, você pode evitar que imagens e vídeos vindos pelo WhatsApp sejam baixados automaticamente para o seu aparelho. Basicamente, você precisa ir no botão Menu, depois em Configurações e depois em Uso de dados. Nesse menu, você pode escolher quando você quer que o WhatsApp baixe os arquivos de mídia automaticamente. Se você gostou do vídeo, dê um like e compartilhe. E se quiser sugerir matérias para o próximo A Semana em Minutos, envie um e-mail para luciobig@ops.net.br.